Andy é um imortal inútil, solitário e sem valor, então ele quer acabar com sua vida miserável. Mas Deus tinha planos bem diferentes para ele. Ele conhece uma garota amaldiçoada que mata tudo que toca. Agora ele arrisca tocá-la toda noite para finalmente acabar com sua vida miserável e chata. Uma manhã, Foucault terminou o capítulo mais recente do mangá, e isso a deixou muito triste. Por causa do final, ela foi para uma ponte pronta para pular. Antes que pudesse, Andy se aproximou por trás e a impediu. Olhando para ela com muita avidez, Foucault sacou uma faca e o avisou: "Se você chegar perto, eu vou cortar seu joystick." Desculpem, pessoal, ela quis dizer. Se ele encostasse nela, morreria. Andy não se importou. Ele deixou a lâmina entrar só para puxá-la de volta da beirada, então imediatamente perguntou qual era o problema com o poder dela de matar ao toque. Depois de colocá-la no chão, ele esperou o golpe acontecer, mas em vez disso ele apenas caiu da beirada, despencou em um trem em alta velocidade lá embaixo e foi estraçalhado. Foucault entrou em pânico e começou a se culpar, pensando que arrastou outra pessoa para sua situação, porque não conseguia nem acabar com as coisas sem machucar alguém. Então a cabeça de Andy de repente apareceu, como se nada tivesse acontecido. Ele percebeu que a habilidade assustadora dela era basicamente um escudo para manter as pessoas afastadas e protegê-las. Ele casualmente reconstruiu seu corpo inteiro na hora, como um casa, mas sua roupa não voltou com ele. Depois de ver o pequeno joystick dele, assim como vocês, pessoal. Andy a perseguiu, agarrou-a por trás e disse que não era um demônio, era imortal. Sirenes da polícia se aproximavam. Então Andy transformou suas pernas decepadas em um propulsor improvisado e os lançou para um telhado distante. Foucault tentou correr de novo, mas Andy a segurou de cabeça para baixo na beirada e ameaçou soltá-la a menos que ela explicasse seu poder. Foucault não se intimidou. Ela já havia decidido que hoje seria seu último dia. Então as ameaças não surtiram efeito. Andy continuou insistindo, girando-a como um peão até que ela finalmente concordou em falar. Ela disse que começou com seus pais. Eles estavam saindo para uma viagem ao exterior, então ela os beijou para se despedir. Minutos depois, a aeronave deles explodiu, matando todos a bordo, incluindo eles. Depois disso, ela notou uma maldição. Se alguém encosta nela, acaba ferido. E quanto mais forte o contato, mais dura a desgraça que se segue. Andy ficou empolgado e começou a agarrá-la como eu faço com minha namorada, pessoal, tentando desencadear o maior desastre possível. Mas, pessoal, vocês só têm um desastre na vida, que é não ter uma namorada. Funcionou. Uma pilha de caixas de banana caiu de cima e o esmagou. Com Andy achatado no telhado, Foucault tentou correr, mas pisou em uma casca escorregadia, perdeu o equilíbrio e caiu da beirada. Enquanto caía, ela se sentiu péssima, pensando que morreria antes de brincar com os grandes joysticks da vida dela. Isso, procure ajuda. Andy pulou atrás dela, cravando espinhos de osso no prédio para desacelerá-los enquanto a segurava. Assim que pararam, ele disse que estava feliz, porque finalmente havia encontrado alguém que poderia acabar com sua longa e miserável vida. Ele então usou as pernas como propulsores e a levou para seu esconderijo. Lá, ele disse para ela se despir, para que ele pudesse verificar sua metralhadora, que não era usada há 69 anos. O que você quer dizer com isso? Então ela disparou e ele a perseguiu. Um pedaço de metal irregular prendeu seu casaco e o rasgou, expondo seu cabelo de princesa insanamente longo. Foucault começou a chorar, dizendo que nunca conseguiu cortá-lo porque sua habilidade machuca as pessoas. Andy decidiu apará-lo de qualquer maneira, usando habilidades de sua vida sem fim. Quando terminou, Foucault agradeceu por fazê-la parecer uma vilã gordinha. Andy ainda estava sorrindo, esperando um grande golpe de azar, já que a segurou por 15 minutos. Então os homens de terno apareceram, e o líder deles cortou a cabeça de Andy e a trancou em uma cápsula que impedia sua cura. Antes que Foucault pudesse sequer processar o que estava acontecendo, o líder de terno colocou algemas nela e disse: "Esta noite você será tratada como namorada." Desculpem, pessoal, ele quis dizer que ela também era perigosa. Ele explicou que o trabalho deles é rastrear pessoas com habilidades. Ele chamou o poder dela de uma configuração perfeita para matar. Mas também disse que é mediano porque é fácil de desviar se alguém a toca através da roupa em vez de pele nua. Ele também alegou que Andy estava por perto apenas para roubar a habilidade dela. Mas Foucault rebateu, dizendo que Andy não era como esses caras. O líder tentou calá-la, basicamente implicando que ele poderia simplesmente apagá-la. Foucault nem parecia assustada com esses agentes de segunda categoria, embora estivesse ocupada demais se culpando por ter sido capturada. Então tudo mudou. Uma explosão repentina de raio atingiu, fritando o cara que segurava Andy, e Foucault percebeu que isso tinha que ser aquele azar do momento do corte de cabelo mais cedo. Andy voltou como se nada tivesse acontecido, arrancou um pedaço de metal da cabeça e isso instantaneamente desbloqueou as habilidades de luta que ele vinha construindo por 100 anos. Em segundos, ele varreu o chão com um esquadrão de ternos. Vendo que estava perdendo, o chefe mudou de tática e jogou sujo. Ele ameaçou matar Foucault, a menos que Andy entregasse sua cabeça de propósito. Foucault disse a Andy para não ouvir, mas Andy a ignorou e jogou sua própria cabeça decepada em direção ao chefe para protegê-la.
Fuku parou de agir como indefesa. No entanto, ela correu e beijou Andy para desencadear o maior azar possível. Andy imediatamente gritou para ela correr antes que acontecesse, enquanto ele agarrava o chefe e o segurava no lugar. Bem na hora, um meteoro caiu sobre eles, e o prédio inteiro explodiu. Após a explosão, Fuku desabou, convencida de que Andy finalmente tinha morrido. Mas então ele saiu dos escombros, parecendo que tinha sido grelhado vivo. Fuku ficou aliviada, e Andy ficou chocado que um beijo pudesse causar um desastre tão grande. Ele então disse que eles deveriam ir mais longe e fazer isso, para aumentar ainda mais o azar. Fuku fugiu, tentando proteger sua virgindade. Andy a pegou rápido, encurralou-a e disse que queria desencadear o azar mais forte dela, forçando as coisas a irem até a cama. Foi então que Fuku percebeu que ele poderia estar apenas usando a habilidade dela, e ela entrou em pânico porque não queria que sua primeira vez fosse com alguém como um demônio. Ela disse a ele que seu avô só morreu 5 anos depois que ela o beijou, e explicou que a força do azar depende do quanto ela realmente gosta da pessoa. Se Andy tentasse forçá-la, ela o odiaria para sempre, o que significava que ele nunca conseguiria a morte adequada que queria. Andy recuou, dizendo que ainda não a deixaria morrer. Ele a levou para uma sala cheia de armas como um arsenal de filme, e avisou que outra equipe apareceria naquele mesmo dia. Fuku pensou que seria fácil de novo, mas Andy disse que não. Eles não teriam chance porque o outro lado também tem pessoas com poderes, chamadas negadores. Mais tarde, Fuku e Andy partiram em uma moto. Quando o céu de repente se rasgou como uma fenda irregular, Andy disse que a Union, a mesma equipe que o pegou anos atrás, usa fendas assim para se teletransportar de um lugar para outro. Um mech enorme apareceu atrás deles e atacou. Fuku tentou se mover, mas um exibido de artes marciais chamado Shen inverteu suas ações com sua habilidade, prendendo-a. Então ela nem conseguia dar um passo certo. Andy tentou um ataque furtivo no mech, mas seu corpo também travou. O mech o atingiu com um soco e o mandou voando. Fuku repreendeu Shen por fazer isso, mas Andy disse que o mech era quem estava congelando as pessoas com seu próprio poder. Andy ainda lutou, rodada após rodada como uma briga de punho selvagem, até que o mech finalmente arrancou sua cabeça. Shen então disse a Fuku que seu lado é a Union, um grupo de 10 negadores. Eles não são caçados, mas apenas porque aceitam missões e fazem o trabalho sujo. Fuku ficou esperançosa, pensando que se juntar pararia a perseguição para ela e Andy. O garoto do mech a calou, dizendo que todas as vagas estavam preenchidas, então tentou derrubar Fuku com um soco. Andy bloqueou e atirou do perigo. Fuku pressionou a mão no peito de Andy para criar espaço e os avisou que uma enorme onda de azar estava prestes a atingir. Bem na hora, um trem inteiro caiu e explodiu, mas os membros da Union estranhamente não sofreram nenhum dano. Eles foram atrás de Andy para dentro de um prédio. Lá dentro, Andy descobriu qual era a habilidade do mech, mas então ele notou explosivos e o lugar foi destruído. Quando o mech voltou para acabar com ele, Andy encerrou disparando um dedo decepado direto na cabeça dele. Depois disso, Andy e Shen se chocaram de perto como lutadores. Andy tentou terminar com sua lâmina, mas Shen parou seu movimento no último segundo. Shen também evitou o azar de Fuku e disse que uma vaga na Union estava disponível agora, substituindo o mech. Andy disse a Fuku para aceitar. Ela recusou e fez um discurso emocionante sobre ficar com Andy. Pessoal, não consigo ver esse tipo de lealdade no mundo de hoje. Shen decidiu ajudá-los a eliminar outro membro da Union, para que ambos pudessem se juntar, deu-lhes as informações para rastrear o alvo e voltou para a base. Assim que Shen se foi, Andy disse a Fuku para não fazer algo assim de novo, então disse que o plano era ir para a Rússia para derrubar o membro da Union. Mais tarde, Andy e Fuku estavam indo para a Rússia em um iate quando jatos de combate inimigos começaram a atirar neles. Andy nem hesitou, ele cortou o próprio braço, o remodelou em um lançador e derrubou um dos aviões do ar. Fuku perguntou se isso significava que eles estavam oficialmente na Union agora. Andy disse a ela, não. Para serem aceitos, eles ainda tinham que eliminar alguém usando o símbolo da Union. Ele disse que suas opções eram basicamente 3 negadores, e uma delas era uma mulher que pode fazer paredes invisíveis. Ele a havia enfrentado anos atrás e perdido, então avisou Fuku que encontrá-la novamente seria muito ruim. Isso fez Fuku perceber que Andy não é imbatível. Ele tem confrontos que não consegue lidar facilmente. Logo depois disso, uma mulher da Union de cabelo rosa disparou um enorme míssil destruindo o iate. Fuku ficou presa debaixo d'água sob pedaços quebrados. Andy usou suas coisas de regeneração de morto-vivo para libertá-la, e quando eles voltaram à superfície, ele disse a ela para levantar as mãos como se estivessem se rendendo a quem estivesse acima deles. Então ele admitiu que era falso. Ele estava testando se Fuku conseguiria ativar seu poder de azar de propósito. Enquanto falava, ele também mencionou o que fez enquanto ela estava inconsciente. Ele estava fazendo uma RCP muito longa para mantê-la viva. Fuku entrou em pânico e essa reação instantaneamente ativou sua habilidade. Uma onda massiva os lançou para o topo da aeronave inimiga. Lá em cima, Andy matou o piloto com uma técnica de espada sangrenta chamada Lua Crescente Carmesim. Eles ficaram no avião até que ele alcançou uma área de floresta, e então a aeronave explodiu. Andy salvou Fuku com um movimento de aterrissagem, mas isso destruiu seu corpo e quebrou vários de seus ossos. Depois disso, Andy foi procurar comida.
Enquanto ele estava fora, alguns caras locais apareceram e tentaram seu jogo de Reeds com Fuko. Então ela os rejeita porque, pessoal, o Reeds deles é igual ao de vocês. Ela acabou em uma praia e encontrou uma garota peculiar pintando. A garota mostrou sua arte e entregou uma prancheta a Fuko para que pudessem pintar juntas. Assim que terminaram, Fuko se abriu sobre o quão miserável ela costumava ser antes de conhecer Andy e como ele a ajudou a mudar. A garota de repente flutuou para cima usando uma barreira. Andy correu, mas uma explosão de barreira o lançou para longe. Quando ele atingiu o chão, ele contou a verdade a Fuko. Aquela pintora era Dina, a negadora, que o venceu anos atrás. Dina colocou seu chapéu e fez uma entrada dramática, descendo lentamente uma escadaria feita de sua própria barreira. Ela correu para Andy como se quisesse um abraço, mas ele a parou brincando que a fatiaria com sua espada. Fuko perguntou se Dina foi quem capturou Andy 50 anos atrás. Dina disse que sim, e até admitiu que o observou o tempo todo em que ele esteve preso. Fuko não entendeu como Dina parecia tão jovem, e quando Andy tentou dizer a verdadeira razão, Dina o interrompeu com um golpe de barreira perigoso. Então Dina alegou que gostava de Andy primeiro e começou a explicar como sua atitude despreocupada a conquistou depois que ela o pegou. Ela disse que o perdeu quando ele escapou 40 anos atrás, mas o encontrou novamente por causa do que ele estava fazendo com Fuko. Andy interrompeu com ataques de granada, mas Dina os aguentou e avançou, dizendo que queria que Andy assumisse o assento da Union sozinho. Andy jogou uma granada de luz para confundi-la, então avançou com uma série de golpes. Mas cada um deles foi parado por sua barreira. Como ele não conseguia quebrá-la, ele se aprofundou na floresta. Dina continuou vindo, e Andy tentou juntar as peças do que ela estava realmente negando para fazer aquelas paredes até que ela o calou batendo nele com seu chapéu. Dina prendeu sua metade inferior usando suas barreiras e disse a ele para parar de se arriscar por Fuko. Andy não cedeu, dizendo que Fuko não morreria antes dele. Dina entrou com seu chapéu girando como uma serra e disse que pegaria a cabeça dele de novo, assim como 50 anos atrás. Andy disse a Fuko que finalmente entendeu a habilidade dela. Então ele fez algo insano. Ele cortou a própria cabeça, espalhando sangue por toda a parte. Ele explicou que o poder de Dina é inalterado, o que a permite controlar como o ar muda. E é por isso que seus escudos e ataques são normalmente invisíveis. Com sangue por todo lado, aquelas mãos de ar se tornaram visíveis. Fuko pegou a cabeça de Andy e seu corpo se reconstruiu sob a camisa dela, bebendo um pouco de leite. Depois que ele terminou de beber, Dina foi atacar novamente, mas Andy desviou, porque agora podia ver exatamente onde os ataques de ar estavam se movendo. Enquanto eles se moviam para cima, Andy tentou conversar sobre estratégia com Fuko, mas ele bateu em uma parede invisível e uma tempestade de raios laser inundou a área. Dina os atacou novamente com aquele chapéu de motosserra, e Andy o bloqueou com sua espada. Andy saltou para trás e disse a Dina que não deixaria Fuko morrer até que a fizesse se apaixonar por ele, porque só então o azar de Fuko poderia lhe dar a morte que ele queria. Isso fez Dina explodir de raiva, lançando ataques sem parar. Andy continuou escapando deles, então revidou espalhando sangue pelo campo de força dela. Com a visão de Dina bagunçada, eles abriram uma fenda na barreira. Fuko jogou a cabeça decepada de Andy pela abertura, e seu azar acumulado desencadeou uma enorme explosão de laser que os atingiu. Enquanto Dina começava a desaparecer, ela disse a Fuko que sua pintura era linda, então chorou, e disse a eles para irem embora, para que não vissem seu rosto feio e envelhecido. Andy não ouviu, ele a chamou de linda e a beijou. Depois de um tempo, Fuko ainda estava chorando muito, apertando a jaqueta da Union de Dina como se não pudesse soltá-la. Andy disse a ela que Dina estava procurando uma saída há muito tempo, e que ele até havia dito a Dina que, uma vez que ele escapasse do cativeiro, ela seria seu primeiro alvo prioritário. Ele também agradeceu a Fuko, dizendo que o azar dela foi o que finalmente permitiu que Dina fosse libertada. Do nada, o céu se abriu, e uma enorme criatura os arrastou direto para a base da Union. Enquanto eles caíam pelo ar, Andy disparou aquelas balas de dedo nos membros. Mas todos eles o desativaram instantaneamente, e ele acabou caindo em uma cadeira na mesa de reunião deles. Uma mulher mascarada chamada Juiz o cumprimentou e apresentou a equipe, e Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ichiko, Top e Nico todos os encararam como se estivessem sendo julgados. Então Tatiana de repente lançou Andy contra uma parede, e Billy a repreendeu para parar, já que a Union não permite que membros lutem. Tatiana olhou para baixo e percebeu que suas mãos já estavam machucadas pelos golpes de Andy, e Juiz interveio com sua habilidade para evitar que se transformasse em uma briga generalizada. À meia-noite, Juiz convocou uma criatura chamada Apocalipse, e ela apresentou 6 missões. Uma era capturar um humano chamado Bern, e a recompensa era abrir um 11º assento extra na Union. A segunda era capturar Comer, o que revelaria onde está o negador não queimar. O terceiro trabalho era neutralizar a linguagem, e a recompensa era fazer o mundo compartilhar uma linguagem unificada. O quarto era capturar o negador invisível, com a recompensa sendo a localização do chamado humano. Agora a quinta era encontrar o passado humano, e o prêmio era um artefato chamado Rebelião. E a última era capturar o estrago humano, o que lhes daria a localização do negador. Não reparar.
Apocalipse avisou que se eles não terminassem tudo até agosto, a punição seria que um humano chamado Galáxia seria adicionado ao mundo. Quando Top explicou o que era o Apocalipse, Fuku fez um discurso acalorado sobre como eles não deveriam continuar obedecendo-o. Juiz a interrompeu e disse que eles têm que cumprir as missões se quiserem uma chance de matar o deus ligado àquele livro do Apocalipse. Fuku ainda não estava convencida, então o juiz disse a ela que a única maneira de sobreviver ali é subir para o número 1 na Union, obtendo o maior número de vitórias. Bem na hora, Andy agarrou Apocalipse e perguntou qual missão era a mais difícil e ele apontou para Estrago. Andy imediatamente reivindicou aquela missão e escolheu Shen para ser o último membro de sua equipe. Depois de um tempo, Shen explicou a Andy por que o uniforme da Union é tão importante. Andy não se importou e basicamente disse, estou bem sem ele. Então um alarme de repente começou a gritar porque o Uma Roupas havia escapado de sua cela. Ele atacou imediatamente e Andy o desativou rapidamente. Mas isso não acabou. O Uma escorregou para Mui e sequestrou seu corpo. Mui instantaneamente ficou musculosa e enlouqueceu, atacando Andy e Shen como se fosse outra pessoa. Para pará-la sem machucá-la seriamente, Fuku usou seu azar de uma maneira super simples. Ela fez o tijolo cair e atingir Mui na cabeça, Mui desabou, e no momento em que desmaiou, o Uma saiu dela. Ele se agarrou a Andy e se transformou em um terno completo e gravata nele. Ainda mais louco, a roupa não se desfez, nem mesmo depois de levar um enorme golpe de azar. Não muito depois, Nico recebeu notícias de sua empregada. Estrago havia sido avistado em Nova York. Andy ficou animado por uma razão totalmente aleatória. Ele já estava pensando em comer hambúrgueres americanos de verdade durante a missão. Algumas horas depois, Andy e Fuku estavam dirigindo pelas ruas americanas e ambos estavam apreciando a vista. Enquanto dirigiam, Fuku leu os detalhes da missão na carta da missão. Foi então que descobriram que o destino era uma cidade chamada Longing. Logo depois disso, Shen apareceu e a avisou. Estrago não estava trabalhando sozinho. Ele tinha um exército inteiro de zumbis caseiros. Fuku perguntou se eles tinham alguma chance contra isso, e Shen respondeu tocando um vídeo gravado. Mostrava agentes que haviam verificado a área antes e foram completamente destruídos. Naquela noite, Shen encontrou Fuku em algum lugar longe de todos e disse a ela para não se preocupar. Ele e Andy cuidariam de Estrago, mas Fuku se recusou a ficar para trás. Ela disse que terminar esta missão poderia levá-los a Rip, e ela acreditava que Rip poderia saber uma maneira de resolver o problema de Andy de não poder morrer. Quando Fuku perguntou a Shen por que ele aceitou esta missão, Shen admitiu que tinha sua própria razão. Ele queria conhecer Victor, o deus da vitória. No dia seguinte, eles finalmente chegaram a Longing. No momento em que chegaram, Andy sacou um lançador de mísseis e explodiu as paredes, e os zumbis instantaneamente os atacaram. Andy não diminuiu a velocidade de forma alguma. Ele dirigiu direto pela horda e avançou para o meio da cidade. No centro, ele usou um movimento de espada brutal baseado em sangue chamado Lua Crescente Carmesim, eliminando um enorme grupo de zumbis de uma só vez. Depois disso, ele avistou uma zumbi que ainda não parecia totalmente mudada. Andy decidiu mantê-la e usá-la como guia para chegar a Estrago, mas Shen o avisou para ter cuidado. Ele disse que o Uma já havia ativado seu poder. E assim que você entra no alcance de Aonuma, sua regra te atinge imediatamente, sem exceções. Então, Andy notou algo assustador. Um cronômetro de contagem regressiva havia aparecido em seu estômago, e quando chegou a 0, seu corpo começou a apodrecer rapidamente. De uma forma que até sua regeneração é inútil, assim como vocês, pessoal. Bem na hora, Andy disse a todos que ia dar uns pegas numa zumbi. Desculpem, pessoal. Quer dizer, ele ia se casar com a garota zumbi, e todos ficaram super confusos. Ele disse que, por ser meio morto-vivo, entendia a fala dos zumbis. A garota fez um acordo, se ele a desposasse, ela diria onde Spoil estava. Fuku deu o aval, mas antes que Andy fosse, Shen o lembrou que deveriam capturar Spoil, não matá-lo. Enquanto isso, Fuku viu uma criança com aparência normal no esgoto e correu atrás dela. Shen a parou, avisando que a habilidade de Spoil poderia afetá-la. O garoto então apontou uma arma para eles, acusando-os de estarem ali para ferir sua equipe. Fuku não se importou. Ela avançou e o abraçou, até mesmo entrando na zona de Spoil. Shen se juntou a ela e ambos receberam contadores em seus corpos. Em outro lugar, Andy estava no meio do casamento com a garota zumbi. Durante os votos, ela pediu que ele libertasse seus amigos mortos-vivos. Então, apontou para uma estátua onde Spoil se escondia. Andy a escondeu e Spoil apareceu, parecendo um titã inútil. Andy esmagou o monstro repetidamente com o sino da cidade, reunindo os zumbis próximos para se juntarem à luta. Enquanto isso, lá no esgoto, Fuku se apresentou a um garoto que disse se chamar Ken. Ele contou a ela que era o mais velho do grupo e sentia que era sua responsabilidade proteger a todos. Fuku prometeu ajudar e perguntou gentilmente o que havia acontecido. Ken explicou que, apenas uma semana antes, a vida e os anseios eram pacíficos. Todos estavam se divertindo até que Spoil apareceu e começou a transformar os moradores em mortos-vivos. Sua professora agiu rápido, arrastando ele e as outras crianças para um bunker escondido. Pouco antes de se transformar, ela os encorajou a continuar perseguindo seus sonhos. Não importa o que acontecesse. Uma das crianças, Mi, começou a chorar quando sua contagem regressiva estava quase no 0.
Ken a confortou falando sobre o sonho dela de se tornar florista. Enquanto ela sorria, Foucault notou o número do seu contador subindo novamente. De repente, estrondos altos vindos de cima chamaram a atenção deles. Eles subiram para ver o que estava acontecendo e ficaram chocados ao ver zumbis ajudando Andy na batalha. Ele estava dando tudo de si, realizando ataques selvagens como se tivesse saído direto de um anime shonen. Ele deixou sua noiva zumbi e as crianças aos cuidados e Ken a reconheceu, era a professora deles. Mia a abraçou forte, e a professora agradeceu por manter seus alunos seguros. Do nada, um zumbi correu em direção a Foucault, então avançou contra Spoil e caiu morto de uma forma hilariamente azarada. Foi então que Andy sacou a ideia. Ele gritou para os zumbis tocarem Foucault para se tornarem bombas ambulantes. Foucault começou a protestar, mas a professora interveio e a abraçou com um sorriso. Com lágrimas nos olhos, Foucault a abraçou de volta, com as mãos nuas e tudo mais. Enquanto a professora avançava contra Spoil, Foucault a avisou que um grande azar estava vindo. Spoil a pegou no meio da corrida, desencadeando uma explosão massiva quando eles colidiram com um prédio cheio de explosivos. Enquanto Foucault marcava mais zumbis, Shen garantiu que Ken e o resto voltassem para o bunker. Foucault depois disse a Andy que tanto ela quanto a professora estavam agora amaldiçoadas pelo poder de Spoil. Andy decidiu que deveriam parar de tentar capturar a coisa e apenas focar em acabar com ela. Nesse instante, Spoil sugou todos os zumbis ao redor e se transformou numa forma maior e mais assustadora. Ele disparou uma explosão enorme que derreteu a Estátua da Liberdade a quilômetros de distância. Moon avisou pelo rádio, alertando a equipe para não ser atingida. Mas Spoil não se conteve. Ele disparou uma tonelada de raios de uma vez só. Andy notou que seu braço foi atingido, então ele o cortou imediatamente, percebendo que os raios causavam morte instantânea a qualquer coisa viva. Ele correu para a luta, mas foi jogado e imobilizado. O monstro então esticou a cabeça em direção a Shen e Foucault, vociferando sobre aniquilar tudo. Shen de repente fugiu e Spoil começou a se gabar. Foucault gritou que não iria a lugar nenhum até atingir seus objetivos, o que fez sua contagem regressiva aumentar. Shen se juntou dizendo que seu sonho era se tornar uma obra-prima, então acertou Spoil na cabeça com seu bastão, aumentando sua própria contagem. Andy o avisou para não se aproximar demais, mas Shen disse que estava seguro. O efeito só funcionava perto do corpo de Spoil. Ele usou sua arma especial, Go, usada pelo Rei Macaco na China, que podia encolher e estender para atacar à distância novamente. Shen prendeu o monstro no lugar com sua habilidade e continuou batendo na cabeça dele, deixando-o atordoado e confuso. Seu poder, chamado Mentira, cancelava qualquer pensamento que seu inimigo tivesse. A única condição era que ele tivesse que gostar genuinamente da pessoa para funcionar. Quando Spoil tentou disparar outro raio da morte, Shen o parou completamente. Ele estava animado para a luta, principalmente porque esperava que isso levasse Victor a reaparecer. Enquanto Shen ainda mantinha essa linha de frente, Andy tocou Foucault casualmente, para que ele pudesse se tornar uma bomba novamente. Ela surtou e o esbofeteou. Andy marchou em direção a Spoil, mas de repente caiu num buraco. Shen correu para ajudar, mas Spoil contra-atacou com uma espessa nuvem de fumaça que prejudicou completamente a visibilidade de Shen. Foucault então mencionou lá um detalhe crucial. O espaço não permite a putrefação, já que não há umidade no vácuo. Isso deu a Shen uma ideia maluca. Se pudessem lançar Spoil ao espaço, seus poderes seriam inúteis. Shen informou Andy e o avisou que ele precisaria liberar sua forma de nível divino para sobreviver à viagem. Mui passou a localização, e Andy pegou o bastão Kingo e teletransportou a si mesmo e Spoil para o espaço. Antes de partir, ele entregou a Shen seu limitador. Em órbita, Spoil percebeu que estava enfraquecido, mas ainda atirou em Andy no rosto com aquele laser. Andy ignorou, curou-se instantaneamente e mudou para sua forma de deus da guerra, completa com cabelo longo e louco, estilo Super Saiyajin 3. Ele deu uma surra em Spoil, mandou a cabeça dele voando para a terra, e então voltou em grande estilo. Mui confirmou que o trabalho estava feito, então Shen tirou Ken e seus amigos de lá. Shen teletransportou o núcleo de Spoil de volta para a base, mas sabia que algo estava errado. Andy fez sua entrada, mas por dentro, Victor estava começando a lutar pelo controle. Quando percebeu que Andy estava fazendo tudo isso por Foucault, ele fez um movimento em direção a ela. Shen interveio, mas Victor passou pela habilidade dele como se não fosse nada e o derrubou rapidamente. Foucault rapidamente o tocou para ativar seu azar, mas isso não o afetou. Enquanto Victor tentava eliminá-la, Foucault falou direto do coração, lembrando Andy de todos os sonhos que ainda tinham juntos. Mas mesmo assim, nada aconteceu. Shen lançou Victor para o céu com um movimento de artes marciais elegante, e logo depois, o resto do Esquadrão da União apareceu, prontos para a briga. Eles deram tudo de si com ataques poderosos que pareceram dominá-lo no início. Mas Victor não ficou no chão, ele simplesmente criou um corpo novinho em folha como se não fosse nada. Foi então que Juiz interveio, desafiando-o para uma luta de espadas 1 contra 1. Os dois se enfrentaram com força, trocando golpes intensos. Juiz eventualmente fatiou Victor ao meio, mas nem isso foi suficiente. Ele disparou uma rodada de balas de dedo contra Foucault e Shen. Por sorte, Top surgiu como um raio e os tirou do perigo antes que os tiros pudessem atingir. Victor ainda não tinha terminado. Ele tentou esmagá-los usando Kingo, mas Shen rapidamente encolheu o bastão no ar, impedindo que os atingisse. Foucault agradeceu a Top por salvá-los e ele desconversou casualmente, mas ela não pôde deixar de notar como ele parecia estar correndo sem direção alguma.
Quando ela perguntou como eles poderiam possivelmente vencer Victor, Top admitiu que não tinha ideia. Da última vez, eles só conseguiram porque Dina ajudou. Fuko disse a ele para levá-la até Andy, mas Top a avisou que Andy não era mais exatamente ele mesmo. Shen entregou a ela o cartão limitador de Andy e uma arma para proteção. Embora tentasse impedi-la, ela correu em direção à luta. Como ele não conseguiu convencê-la para ficar, Top se tornou seu transporte pessoal, e os dois conversaram enquanto corriam juntos. De volta à batalha, a equipe da União ainda lutava duro contra Victor, mas ele equilibrou o jogo clonando a si mesmo, o suficiente para lutar contra cada membro da União de uma vez. Quando Fuko e Top chegaram, ela rapidamente apontou qual Victor era o verdadeiro, aquele que estava enfrentando o juiz. Top perguntou como ela sabia, e ela explicou que viu a tanga ridícula de Andy aparecendo quando suas calças rasgaram. Sem aviso, Fuko pulou em Victor e pressionou seu peito nu contra ele. Ela gritou que, mesmo que não gostasse do cara, seu movimento desencadearia um efeito de azar massivo apenas com o contato físico. Juiz ouviu isso e disse que traria a consciência de Andy de volta por uma fração de segundo, tempo suficiente para Fuko marcá-lo com sua habilidade. Victor jurou que não deixaria Andy assumir o controle novamente e invocou mais clones para atacá-la, mas o Esquadrão da União interveio e eliminou os falsos. Juiz avançou contra Victor, espada flamejante em mãos. Ele bloqueou, mas ela gritou para os outros protegerem Fuko enquanto ela ia para outro ataque. Fuko tentou trazer Andy de volta à superfície. Victor disparou uma bala de dedo no rosto dela, mas Top chutou a mão dele para o lado antes que ele pudesse atirar. Pensando em todos os seus momentos com Andy, Fuko puxou o gatilho ela mesma, atirando em Victor na cabeça. Ela então enfiou a mão no buraco da bala, dizendo a Andy que estava prestes a liberar o azar mais louco de todos. Andy voltou a si, beijou Fuko e disse que terminariam a brincadeira mais tarde. Ela avisou a todos para se moverem, seu azar estava vindo rápido. Victor tentou persegui-los, mas Shen o prendeu com sua habilidade. Então, boom, uma chuva de meteoros massivos caiu e apagou completamente Victor e a cidade. Quando tudo acabou, Fuko encontrou Andy nos escombros e cuidadosamente colocou seu cartão limitador de volta na cabeça dele. Horas depois, Fuko finalmente acorda na enfermaria e imediatamente começa a gritar com Andy por quase ter se matado. Sua voz está trêmula enquanto ela admite que estava com medo de acabar sozinha de novo. Andy apenas apoia a mão na cabeça dela e a agradece por tê-lo trazido de volta à razão. Para acalmá-la, ele mostra uma pilha de cartas do grupo de Ken e explica que o orfanato da União cuidará deles de agora em diante. Depois de um pouco de provocação e conversa fiada, eles voltam para a sala de reuniões, onde Apocalipse está esperando para revisar as 6 missões. Em outro lugar, num prédio em ruínas, um homem com um tapa-olho tem Invisível amarrado a uma cadeira, sangue escorrendo de seu corpo invisível. Ele explica que Invisível pode esconder a si mesmo e tudo o que ele considera seu apenas fechando os olhos. Ele até abriu o estômago de Invisível para que ele não possa escapar, então oferece desativar a habilidade se Invisível se juntar ao seu lado. De volta à mesa redonda da União, Fuko fica chocada quando Apocalipse aparece e percebe que esteve dormindo até 31 de agosto. Apocalipse começa a ler os resultados. Primeiro, eles completaram a missão de capturar uma Berne, ganhando uma 11ª cadeira na mesa para um novo negador. Em seguida, ele diz que também capturaram uma Comer, e a recompensa por isso é a localização do negador Queimadura. A terceira missão, derrotar uma linguagem, também foi concluída, e o prêmio é que cada idioma na Terra foi convertido para o inglês. Shen fala chinês com Mui, mas ela não consegue entender nada, provando que pessoas normais só podem usar inglês agora. Apocalipse continua dizendo que eles concluíram a 4ª missão, prendendo um passado, e em troca, ele lhes dá a localização do artefato Rebelião. Então ele anuncia que a 5ª tarefa, capturar Spoil, também está feita e entrega o paradeiro de Desreparo. Fuko fica animada porque isso significa que pode finalmente haver uma maneira de consertar Andy. Mas Andy não parece interessado. A única missão que falharam foi a última, rastrear Invisível. Andy aponta que todo agente enviado atrás de Invisível acabou morto e supõe que Desreparo o capturou primeiro. Como punição, Apocalipse cria um ser gigante chamado uma galáxia e o envia para a superfície. Juiz responde invocando uma movimento que teletransporta instantaneamente a equipe para a Austrália. Assim que chegam, ela explica a Fuko que eles têm que lidar com esta UMA de penalidade, porque UMA sempre vem com regras que podem, eventualmente, destruir a humanidade. Uma galáxia então começa a construir um mini-sistema solar, e Nico faz com que um grupo de cientistas não negadores envie informações sobre essa nova configuração direto para seu cérebro. Após a transferência, Nico diz a todos que alienígenas criados por uma galáxia estão agora invadindo a Terra, e um alienígena enorme e feio chamado Ak aparece exigindo a rendição da humanidade. Após ouvir seu discurso, Juiz ativa sua habilidade Injustiça e força as naves alienígenas a se explodirem. Ela avisa Andy e Fuko que eles não podem se dar ao luxo de mais penalidades, já que estão no número 99 e o 100º acabará com o mundo. O principal objetivo agora é encontrar um 11º membro para a mesa redonda, porque se não preencherem o último assento em 3 meses, serão atingidos por outra punição.
Finalmente, Juiz assusta Zack com um aviso frio e envia Andy, Fuko e Tatiana para localizar Desreparo. Alguns dias depois, Fuko está num shopping, estressada com todas as celebridades ao redor dela. Andy aparece num terno chamativo, tentando acalmá-la e colocá-la no papel. Mais cedo, eles estavam num jato particular. Durante o voo, Andy disse a Fuko que o leilão que eles estão visando é um mercado clandestino que negocia negadores, algo que a União ainda não fechou. É administrado por grupos da máfia de diferentes países, e eles continuam mudando de local, então é difícil de rastrear. Mesmo assim, Juiz conseguiu encontrar o próximo evento deles. Andy explica que o leilão acontecerá à meia-noite do dia seguinte num navio de cruzeiro no porto do Rio de Janeiro. O trabalho deles é entrar sorrateiramente como convidados usando 3 passes que Nico fez para que possam procurar por Desreparo. Como apenas celebridades são permitidas, eles precisarão de disfarces. De volta ao shopping, Fuko entra em pânico quando experimenta as roupas que Andy escolheu. Ele admite que escolheu roupas reveladoras para que ele possa ativar o azar dela. Azar, ao tocar sua pele nua, Fuko lembra de uma conversa com Juiz, onde ela disse que tinha medo de atrasar Andy e Tatiana. Juiz disse a ela que acredita que o azar de Fuko um dia se tornará forte o suficiente para vencer Deus. Ela quer que Fuko continue se unindo a Andy e se apaixone mais por ele, para que sua habilidade cresça o suficiente para parar o Ragnarok que se aproxima. No final, Fuko escolhe uma imitação barata do vestido do Met Gala da Cardi B. Enquanto saem do shopping, Andy começa a agir estranho de novo, então ela usa seu azar para esbofeteá-lo. Mais tarde, eles se sentam à beira-mar. Andy admite que não sabe se seu corpo realmente pertence a ele ou a Victor. Fuko promete que não importa quantas vezes Victor assuma o controle, ela sempre trará Andy de volta. Ela estende a mão para ajudá-lo a se levantar, esquecendo que não está usando luvas, e seu azar ativa, assim que ela o toca. Tatiana aparece de repente e o esmaga, então explica o plano. Andy e Fuko entrarão no leilão fingindo ser um casal casado. Enquanto ela investiga do lado de fora, mais tarde, Fuko e Andy entram no navio do leilão disfarçados. Quando chegam ao salão de baile, Fuko fica tensa ao ouvir convidados chiques falando casualmente sobre Uma. Eles se movem para uma área mais tranquila, onde Andy explica que podem falar e ouvir em inglês, graças a um gadget que Shen lhes deu. Fuko começa a pensar que as pessoas sendo vendidas aqui podem ter vidas tão difíceis quanto a dela costumava ser, mas Andy aumenta a confiança dela e diz novamente que está com a União. Em outro convés, Desreparo também está se passando por um homem casado com sua assistente Lada. Quando alguns guardas abrem fogo contra ele, ele os elimina num instante e então chama seus parceiros, Fan e Creed. Tatiana os vê tramando e avisa aos outros que 4 negadores se infiltraram no navio. Juiz explica que o grupo é formado por caçadores de negadores que pegam outros negadores à força para alimentar seu rancor contra o mundo. Fuko sobe nas costas de Andy enquanto se preparam para confrontá-los. Andy avança para o salão de baile com Fuko nas costas, derruba um guarda que entra em seu caminho e grita para Tatiana jogar sua espada. Ele chega a um corredor, onde mais guardas começam a atirar. Tatiana joga a espada para ele, e Fuko desencadeia uma explosão de azar que os joga para um nível inferior. Andy desce as escadas correndo com ela, ainda agarrada, e acaba em outro corredor cheio de dinamite, que explode no impacto. Em outro lugar no navio, um jovem negador chamado Chikara é encurralado por um guarda. Ele congela o homem com sua habilidade, mas quando tenta correr, o guarda começa a se mover novamente. Ele percebe que não pode parar o guarda e escapar ao mesmo tempo, e entra em pânico sobre o que fazer. De volta à escola, não muito antes disso, Chikara surtou quando todos, menos ele, começaram a falar inglês. E no momento em que esbravejou em japonês, homens de terno o agarraram e o levaram embora. No presente, Chikara está tremendo ao notar que seu poder diminuiu e o guarda ia acusar a mira em sua perna. Antes que o tiro acerte, o guarda é subitamente derrubado por Desreparo. Enquanto Desreparo se aproxima dele, ele explica que a habilidade de Chikara permite congelar os movimentos de outras pessoas, contanto que o próprio Chikara não se mova. Ele chama Chikara de exatamente o tipo de negador restrito que ele estava procurando. Chikara entra em pânico e tenta fingir que é apenas um garoto normal, falando um inglês terrível e quebrado para parecer desentendido, mas Creed não se engana. Para testá-lo, Creed aponta uma metralhadora para Chikara e começa a contagem regressiva a partir de 5. Aterrorizado, Chikara acha que vai morrer. Quando Creed abre fogo, Andy pula na frente de Chikara e leva as balas com o próprio corpo. Fuko corre para dentro e coloca uma gravata especial no pescoço de Chikara, para que ele possa entender o que estão dizendo. Desreparo casualmente corta a garganta de Andy, e o sangue jorra. Ele explica que a ferida de Andy não vai fechar até que Andy realmente morra. Quando Andy tenta cortar a cabeça de Desreparo, Desreparo diz a ele que é inútil, porque seu poder cancela qualquer tipo de cura. Ele ordena que entreguem Chikara para que possam matá-lo e dar sua habilidade a alguém melhor. Em vez disso, Andy avança. Fuko corta a cabeça de Andy de propósito e sua cabeça voadora atinge Desreparo em cheio. Ao mesmo tempo, Tatiana surge na cena e esmaga Creed contra uma parede. Andy tenta outro movimento de espada em Desreparo, mas Desreparo desvia e corta os braços de Andy.
Andy atira seus próprios braços decepados nele, mas Lada bloqueia o ataque com sua habilidade. Desreparo zomba de Chikara como um covarde que não merece seu poder e fala sobre seu objetivo de dominar o país. Andy cega Lada por um momento jogando sangue em seus olhos, tirando-a da luta. Desreparo então joga uma lâmina em direção a Chikara. Andy tenta protegê-lo, mas a lâmina passa pelo braço de Andy e apunhala Fuko no estômago. Andy está prestes a liberar sua forma de batalha bestial em Desreparo, mas Fuko o impede. Desreparo escapa quando guardas armados invadem. Enquanto os guardas abrem fogo contra eles, Chikara lembra das últimas palavras de sua mãe. Essa memória lhe dá a resolução que lhe faltava, e ele usa uma versão mais forte de sua imobilidade para parar todas as balas no ar. Enquanto os guardas abrem fogo contra eles, Chikara lembra das últimas palavras de sua mãe. Essa memória lhe dá a resolução que lhe faltava, e ele usa uma versão mais forte de sua imobilidade para parar todas as balas no ar. Creed abre fogo contra Tatiana com sua metralhadora, mas cada projétil apenas ricocheteia em sua armadura, sem sequer arranhá-la. Irritado, ele joga uma granada na direção dela. Aquela explosão também não faz nada, então Tatiana vai para esmagar a cabeça dele com um soco. Antes que acerte, Feng pula e bloqueia o golpe, dando tempo a Creed para jogar ainda mais granadas nela. Tatiana observa Feng e tenta descobrir qual é o poder dele. De repente, ele a empurra para baixo, e ela percebe que finas rachaduras estão se espalhando por sua armadura. Sua negação está silenciosamente quebrando seu traje por dentro. Pelo comunicador, Andy diz a ela que Fuko foi ferida por Desreparo, e que eles têm menos de 1 hora para matá-lo ou Fuko morrerá. Essa notícia faz Tatiana se lembrar da primeira vez que conheceu Andy. Logo após aquele primeiro encontro, ela o puxou para uma sala particular e o desafiou para uma luta 1 contra 1. Ela disse a ele que de jeito nenhum ela o reconheceria como parte da equipe depois do que aconteceu com Dina. Balançando seus enormes braços robóticos contra ele, ela gritou que ele não tinha ideia do que ela sentia por ele há 40 anos. Andy calmamente respondeu que já sabia que ela estava apaixonada por ele, e mesmo assim a derrubou. Furiosa, Tatiana desferiu uma tempestade de socos nele para desabafar tudo o que havia guardado. Durante o caos, um de seus braços voou na direção de Fuko. Andy usou apenas a parte superior do corpo para proteger Fuko, enquanto sua metade inferior foi completamente destruída pelo ataque. Tatiana percebeu que teria matado Fuko se Andy não tivesse intervindo. Nico mandou ela se acalmar, dizendo que a próxima missão deles mostraria se Andy e Fuko eram realmente adequados para a equipe. Naquele exato momento, Andy viu Tatiana completamente nua. Depois disso, Nico gritou para Andy afastar Fuko, já que o verdadeiro trabalho da armadura era conter a habilidade de Tatiana, que poderia aniquilar uma cidade inteira. Em vez disso, Fuko se agarrou a Tatiana, chorando enquanto admitia que foi ela quem matou Dina com seu azar e que Andy só lutou para protegê-la. Fuko pediu desculpas, prometeu que compensaria a morte de Dina de alguma forma e pediu a Tatiana para ser sua amiga. Tatiana se acalmou, e mais tarde as duas apertaram as mãos, selando sua nova amizade. De volta ao presente, Andy escapa do atirador com Fuko e Chikara e diz a Tatiana que não pode ficar para apoiá-la. Ela diz a ele para ir para a superfície enquanto ela abre seu traje robótico. Tatiana diz que nunca perdoará quem machucar sua preciosa amiga e libera sua habilidade completamente. Creed dispara mais tiros, mas as balas derretem assim que atingem sua armadura. Então ele muda de tática e inunda a área com gás venenoso para tentar acabar com ela. Anos antes, no aniversário de Tatiana, sua habilidade de repente saiu do controle. A barreira que ela criou aniquilou toda a sua família e todos por perto. Horrorizada com o que havia feito, ela correu sem saber para onde ir, até que um grupo da máfia a pegou e tentou vendê-la em um leilão clandestino. Antes que pudessem, Billy invadiu e atirou em todos os criminosos na sala. Tatiana implorou para ele acabar com a vida dela também, mas ele ofereceu lanches e a ouviu. Ele explicou que o poder dela forma um campo intocável, começando pela pele e cabelo, e então a levou para a base da Union. Lá, Nico construiu um corpo robótico para que ela pudesse viver sem machucar ninguém. Billy disse a ela que um dia sua habilidade seria usada para proteger pessoas, e quando esse momento chegasse, ela deveria liberá-la completamente. De volta ao presente, Tatiana expande seu campo intocável para um tamanho enorme, destruindo completamente a nave e lançando tudo para o ar. De cima, Andy tem uma linha de visão clara sobre Unrepair. Enquanto ele e Fuko caem pelo céu com sua princesa Caris, Andy atira uma bala de dedo em Unrepair. Lata desvia a bala de seu curso com sua habilidade novamente, então Andy continua atirando mais, mas todas são desviadas ou redirecionadas. Andy avança, mas Unrepair se impulsiona com foguetes nas pernas e se mantém afastado. Andy diz a Chikara que eles têm que acabar com isso aqui e agora, porque se eles vacilarem, Fuko estará morta em menos de 1 hora. Ele diz a Chikara para usar seu poder. Chikara respira fundo e ativa o imóvel. Unrepair de repente se vê preso no ar, mas rapidamente percebe que o grupo de Andy também não consegue se mover. Ele presume que eles estão apenas ganhando tempo. Andy dispara outra bala de dedo, que também congela no lugar. A princípio, Unrepair pensa que Andy errou, mas então ele percebe que Andy está atirando de um ponto fora da linha de visão direta de Chikara.
Andy diz a Chikara para desativar sua habilidade. No momento em que Chikara cancela o imóvel, a bala suspensa voa para frente e atinge as costas de Lata. Andy então diz a Chikara para reativá-lo, mas quando eles tentam, Unrepair não está mais na frente deles. Ele desapareceu da vista deles. Unrepair aparece acima deles e usa um artefato chamado Blade Runner para cortar Andy ao meio. Chikara tenta congelá-lo novamente, mas reage tarde demais, e Unrepair envia múltiplos golpes do Blade Runner. Chikara consegue parar as lâminas voadoras com o imóvel, mas Unrepair calmamente os lembra que no segundo em que Chikara piscar ou perder o foco, esses golpes os cortarão em pedaços. Andy diz que quase descobriu como a Brit ou habilidade de Lata funciona, então diz a Fuko que eles estão prestes a apostar tudo nela, no azar e em sua aleatoriedade. Naquele momento, Tatiana retorna e expande outro campo intocável que empurra o grupo deles diretamente através dos golpes congelados de Unrepair. Unrepair espirra sangue nos olhos de Chikara para cegá-lo e lança outro ataque do Blade Runner. Andy o cancela com um movimento de espada sangrento que ele chama de Lua Crescente Carmesim. Fuko então beija Andy na bochecha e ele diz a Chikara que eles precisam do imóvel dele novamente porque algo enorme está prestes a cair sobre eles. Um meteoro do azar de Fuko. Naquele instante, Unrepair corta Andy novamente, fazendo com que ele e o meteoro em queda colidam no rio. Pensando que Andy estava acabado, Unrepair avança sobre Chikara para finalizá-lo. Desta vez, Chikara finalmente se fortalece e usa o imóvel no último segundo, congelando Unrepair no lugar. Lata agarra Unrepair gravemente ferido e o arrasta para a boca de uma criatura gigante parecida com uma baleia, dizendo que ele não vai morrer hoje. O grupo deles recua e escapa. Assim que eles se vão, Fuko começa a entrar em pânico por causa do ferimento em seu estômago. Andy a tranquiliza mostrando que seu próprio corpo está se curando novamente, provando que a negação de Unrepair havia desaparecido. Ele agradece a Fuko, Tatiana e Chikara por apoiá-lo com suas habilidades. Depois de tudo, eles dão a Chikara uma semana para decidir se ele quer se juntar à Union ou seguir seu próprio caminho. Uma semana depois, Fuko e Andy estão esperando do lado de fora da escola de Chikara para ouvir sua decisão. Com cerca de 10 minutos restantes, antes que o tempo do encontro deles acabasse, eles de repente notam Unrepair por perto, só que agora ele está minúsculo, como uma mini versão de si mesmo. Fuko pergunta como ele ainda está vivo. Unrepair explica que o tiro de Andy realmente o matou, mas depois que ele morreu, seu corpo encolheu para essa pequena forma. Ele calmamente diz que voltará ao seu tamanho original em breve. Andy não se dá o trabalho de responder e apenas o soca no rosto, lançando-o pela área e arrancando seus dentes. Mesmo com a boca destruída, Unrepair age estranhamente otimista, até que Andy o agarra pela camisa e rosna que uma bala no peito não foi nem de perto o suficiente para a vingança. Unrepair pede desculpas e então pergunta a Fuko como está o ferimento dela. Ela responde que um médico ela atendeu e ela está bem. Ele então oferece uma pistola como presente. No momento em que Fuko a toca, uma visão atinge sua mente, um monstro divino aniquilando o mundo. Ela grita, larga a arma e exige saber o que acabou de ver. Andy pega a arma e é atingido pela mesma imagem. Quando eles questionam Unrepair, ele casualmente lhes diz que o ser na visão é Deus. Ele continua dizendo que ele e sua equipe decidiram governar o mundo antes que Deus chegue, porque eles percebem que ninguém tem uma chance real de derrotá-lo. Andy diz que o governo deles não durará muito, mas Unrepair afirma que sua equipe tem a vantagem, já que estão dispostos a avançar de maneiras que o lado de Andy não pode. Enquanto Andy ainda tenta entender o que isso significa, ele recebe uma ligação da Union. Os membros já estão em confronto com caçadores de negadores em 2 locais diferentes. Unrepair então finalmente revela o nome de seu grupo, Under. Ele diz que eles vão virar o mundo de cabeça para baixo para torná-lo justo. Afastando-se ainda mais deles, ele se oferece para interceder por eles com Deus. Se Andy e os outros se juntarem a Under, Andy responde que tudo o que existe pode ser morto, incluindo Deus. E ele será quem fará isso. Assim que Unrepair se vai, Andy diz com confiança que eles vão se unir e derrubar Deus. Chikara, completamente apavorado, decide que está fora e tenta fugir para Filadélfia, mas Andy o persegue. Quando ele percebe Fuko ficando animada com o quão legal o prédio da escola de Chikara parece, Andy diz a Chikara para mostrá-los por lá. Dentro da escola, Andy explica que se eles acumularem mais penalidades, o mundo acabará em janeiro. Chikara diz que precisa permanecer vivo o tempo suficiente para compensar o que aconteceu com seus pais. Ele se lembra de voltar para a casa das compras com eles, atravessar a rua e seu imóvel ativar pela primeira vez. Seus pais congelaram no meio da estrada e um caminhão os atingiu em cheio. Seu pai morreu na hora. Sua mãe sobreviveu no hospital por um tempo, mas em seu último dia, ela disse a Chikara para se tornar alguém que age pelos outros.
A memória faz Fuku chorar porque ela consegue se identificar com esse tipo de culpa e perda. Chikara admite que até tentou tirar a própria vida depois de perceber que foi a causa das mortes deles. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele diz que escolheu continuar vivendo porque acredita que era isso que seus pais teriam querido. E ele lhes diz que quer se juntar à equipe. Cerca de uma semana depois, Fuku e Andy estão perto do portão da escola de Chikara, esperando por ele. Enquanto eles estão matando tempo, a amiga de Chikara, Ryo, se aproxima e começa a conversar com ele sobre planos para a faculdade. Quando Andy diz que é hora de ir, Chikara agradece a Ryo por tudo e se despede antes de entrar no carro de Andy. Lá dentro, ele admite baixinho que quer que Ryo esqueça que ele um dia existiu. Andy pede para Nico resolver, e Nico apaga as memórias de Ryo sobre Chikara. Enquanto o carro se afasta, Chikara desaba em lágrimas. Fuku então diz a Andy que quer que ele a treine adequadamente para que ela possa ajudar a derrubar Deus. Andy concorda em ensiná-la a lutar. Algum tempo depois, toda a equipe da Union se reúne na mesa redonda, e Apocalipse aparece para um briefing. Voltamos ao passado. Tatiana uma vez perguntou a Billy por que ele estava usando esporas. Ele disse a ela que usava o som que elas faziam para ver seus arredores. Tatiana insistiu que ele não precisava porque ela havia prometido ser seus olhos. Ele a acalmou dizendo que realmente precisava dela. De volta ao presente, Apocalipse explica que 4 grandes missões estão agora disponíveis, e a 100ª penalidade está em jogo. Cada pessoa na Terra pode participar, seu próximo conjunto de missões está claramente definido. Primeiro, eles têm que derrotar uma primavera, e se conseguirem, obterão a localização do artefato Égide. O segundo alvo é uma verão, com a recompensa sendo a localização do negador inalterado. A terceira missão é capturar uma outono, e o sucesso nela adicionará um novo humano chamado Fantasma à mistura. Finalmente, eles devem derrubar uma inverno, e ao fazer isso, ganharão a localização do artefato. Lembrem-se, o prazo é dezembro. Se falharem, a penalidade é o aparecimento de um humano chamado Revolução. Shen pergunta se Mui pode participar dessas missões. Juiz deixa claro que qualquer um, não apenas membros da mesa redonda, é livre para participar. Billy de repente interrompe, dizendo que se muitos deles morrerem antes mesmo de atingirem a 101ª penalidade, eles estarão basicamente acabados. Ele diz que eles só precisam derrubar 3 dos 4 alvos e casualmente propõe lançar bombas nucleares sobre eles. Tatiana imediatamente objeta, dizendo que isso mataria toneladas de pessoas inocentes. Billy responde que as baixas civis seriam tudo o que perderiam e chama Juiz de ingênua por sempre buscar uma solução mais limpa. Ele declara que nenhum deles tem o que é preciso para matar Deus. Sem aviso, ele abre fogo contra o grupo. A maioria deles desvia, mas Ishin é atingido enquanto protege Phil. Andy e Shen apontam suas armas para Billy, e Andy diz que agora é bem óbvio que Billy está ligado aos recentes ataques inimigos com os quais eles têm lidado. Enquanto Nico trabalha freneticamente em Shin, Billy o zomba, então Top chuta os dentes de Billy para fora. Billy então aparece de repente, em pé bem na mesa, e anuncia que a mesa redonda agora pertence a Under. Enquanto o resto de sua equipe chega, montados em um monstro gigantesco com aparência vulcânica, Burn, Billy afirma que será ele quem matará Deus. Tatiana está arrasada, olhando para o homem que ela admirava, traindo-os completamente. Ela insiste que a pessoa que eles estão vendo não pode ser o Billy dela, porque a habilidade dele, inacreditável, deveria fazer apenas tiros impossíveis acertarem, ricocheteando balas, não todas essas outras coisas que ele está fazendo. Então Henry o chama de chefe, e todos percebem que é realmente Billy, e ele se juntou ao inimigo. Top avança sobre ele com movimentos rápidos como um raio, mas Billy o derruba facilmente e se cura com o imortal. O resto da Union avança, mas Billy usa a habilidade de juiz para congelar suas ações. Então ordena a Bunny para afastá-los como moscas. Depois que eles desviam do ataque do monstro, ele diz a Tatiana para entregar sua habilidade. Fuku intervém e atira no rosto dele com a arma artefato para proteger Tatiana. Enquanto Billy e Under começam a recuar, Juiz enfatiza que eles absolutamente não podem deixá-lo ir embora com o controle da mesa redonda, ou perderão seu único método real de lutar contra Deus. Andy se oferece para parar Billy, usando o azar de Fuku como sua arma principal. Juiz reúne todos, atribuindo a cada membro da Union um papel específico para apoiar o ataque de Andy e Fuku. Tatiana é instruída a ficar em espera enquanto Under se afasta montado em Burn. Nas costas de Burn, o Reaper fala presunçosamente sobre como foi fácil pegar os falsos da Union de surpresa. Billy o cala, dizendo que não será fácil, eles encontrarão resistência em breve. O Reaper admite que está surpreso. O novo chefe deles acabou sendo o terceiro assento da Union. Já que esta é a primeira vez que eles realmente se encontram, ele concorda em trabalhar com Billy, mas diz que seu verdadeiro interesse é o que vem depois que Deus for derrubado. Ele pergunta a Billy se ele planeja traí-los algum dia. Billy responde que não, explicando que Under não segue ideais vagos como justiça. A confiança deles vem do interesse próprio compartilhado. Todos ficam juntos porque isso os beneficia. Enquanto o juiz terminava de distribuir os papéis para a operação, Fuku disse baixinho a Tatiana que Billy era, na verdade, uma pessoa muito boa. Tatiana o abraçou forte e pediu a Fuku para trazer Billy de volta por ela. Logo depois, Fuku subiu nas costas de Andy,
e ele os lançou para o céu em direção ao esquadrão de Billy. Enquanto eles subiam, Fuko disse que deveriam se concentrar em derrubar Burn primeiro, e depois tentar conversar com Billy. Andy a provocou, lembrando-a de que ela literalmente atirou na cara de Billy com uma arma não muito tempo atrás. Ele admitiu que também queria conversar, já que não parecia certo que Billy construiria um grupo totalmente novo apenas por causa de um desacordo sobre como lidar com as coisas. Mas ele também disse que planejava dar uma surra nele por fazer Tatiana chorar. Assim que Andy avistou Burn, ele verificou com o juiz para ter certeza de que tudo do lado dela estava pronto. Depois que ela confirmou, Andy partiu novamente com Fuko, lançando-os bem alto acima de Billy e Ander. Billy os notou imediatamente e tentou usar a injustiça. Mas antes que ele pudesse se mover, Andy cortou seu pescoço enquanto Fuko plantava um beijo em sua bochecha para ativar o azar. A cabeça de Andy então disparou para frente e voou direto para a boca aberta de Burn. E Fuko avisou a todos que uma explosão massiva de azar estava vindo enquanto Andy caía no estômago da criatura. Naquele instante, Burn foi atingido por uma enorme descarga elétrica, e um dos cientistas de Nico congelou o monstro usando os sistemas de resfriamento da base. Billy calmamente disse que isso apenas atrasaria Burn, já que seu corpo totalmente desenvolvido se regeneraria em breve de qualquer forma. Fuko avisou que outra onda de azar estava a caminho, e os cientistas deram continuidade esfaqueando Burn com uma enorme arma especializada. Todos começaram a aplaudir, pensando que Burn estava finalmente acabado, até que de repente perceberam que Tatiana não estava em lugar nenhum. Andy desferiu um soco enorme em Billy, mas Billy simplesmente reparou seu pescoço quebrado usando a própria habilidade imortal de Andy. Andy pediu a Fuko para jogar as armas que ela estava carregando. Billy então começou a se mover rapidamente pelo campo de batalha com a velocidade avassaladora de Top, acertando um chute em Andy. Embora Andy tenha conseguido cortar a perna de Billy, no instante em que colidiram, Billy regenerou o membro imediatamente e usou a injustiça para forçar Fuko a sair da plataforma. Andy mergulhou atrás dela. E enquanto caía, ele juntou as peças e percebeu que a verdadeira negação de Billy era copiar as habilidades de outras pessoas. Ao mesmo tempo, Burn de repente começou a se mover novamente. Vendo Burn reviver, Juiz verificou o status de Andy e Fuko. Ela ficou chocada quando Tatiana relatou que já estava no ar, voando direto para Billy enquanto carregava os dois. Quando o juiz a lembrou que sua ordem original era para ficar em espera, Tatiana disse que precisava falar com Billy, não importa o que. Juiz respondeu que toda a operação agora dependia se Tatiana ainda tinha sentimentos por ele. Quando Tatiana, Andy e Fuko voltaram para a plataforma, Tatiana tentou alcançar Billy com palavras, mas ele a ignorou, disse que ela não significava nada para ele e então usou a injustiça contra ela. Tatiana de repente expande seu campo intocável e arremessa Billy direto contra a parede, prendendo o tempo suficiente para Fuko agarrar Apocalipse. Andy ameaça matar Apocalipse na hora, para que Ander não consiga mais recompensas de missão, mas Apocalipse se liberta inundando a mente de Fuko com visões horríveis. Enquanto ela está atordoada, Phil consegue se agarrar a Apocalipse. Billy diz a eles que podem ficar com o livro por enquanto, mas diz que levará algo chamado ARC e então recua com sua equipe. Assim que Ander se vai, Juiz chama todos para se reunirem. Eles se reagrupam no local destruído onde a mesa redonda costumava estar. Com Apocalipse agora preso e reclamando sem parar sobre todas as maneiras como planeja matá-los, Juiz pede a Nico um relatório de status. Ele diz que as coisas realmente saíram melhor do que o esperado. Se tivessem continuado lutando em vez de roubar Apocalipse para forçar um empate, o dano teria sido muito pior. Juiz então verifica se Fuko ficará bem, e Nico confirma que ela se recuperará a tempo. Andy se manifesta e diz que tem sentido que algo estava errado desde que ouviu o plano de Juiz, quando Galáxia foi adicionada como penalidade. Na época, a ideia de Juiz era enviar todos para completar as 3 primeiras missões e apenas aceitar Galáxia como punição para que pudessem se concentrar em aumentar sua força. Agora que o Ragnarok está próximo, Andy diz que esse plano não faz sentido. Shen acrescenta que também tem estado desconfiado, especialmente depois de ver o quão familiar Juiz parecia com Victor quando eles lutaram, como se já se conhecessem bem. Ele aponta que Andy não deixou Victor sair em quase 200 anos. No entanto, Victor já sabia da existência da galáxia antes que a regra fosse oficialmente criada, como se tivesse vivido em um mundo onde a galáxia já existia. Nico então menciona que Billy, falando sobre um ARC, também o incomoda, porque o banco de dados da Union não tem registro de nenhum artefato com esse nome. Nesse ponto, o juiz remove seu capacete e lhes diz que não está usando a injustiça em ninguém. Ela então faz a grande revelação. O mundo em que vivem está preso em um ciclo. Tudo é destruído por Deus, depois reconstruído. Repetidamente, a União, ela diz, foi formada para pôr um fim a esse ciclo. Todos ficam chocados, mas Foucault percebe que as imagens que viu através da arma artefato eram cenas de antes do mundo ser reiniciado. Juiz diz que o que Foucault viu foi basicamente um registro de seus próprios fracassos, e é por isso que ela tem reunido negadores fortes para finalmente matar Deus. Andy pergunta por que ela é a única que se lembra de tudo isso. Juiz explica que ela tem usado o Ark para experimentar os loops diretamente. Quando Andy pede provas, ela diz que vai detalhar exatamente como o mundo termina e recomeça. Primeiro, no planeta inteiro é explodido, então um novo mundo é formado enquanto pedaços do antigo permanecem flutuando no espaço.
Ela diz a Fuko que os meteoritos que caem sempre que o azar de Fuko é ativado são na verdade pedaços desse mundo antigo. Fuko fica chocada, já que isso contradiz completamente tudo o que ela aprendeu na aula de ciências. Como prova pessoal, Juiz casualmente menciona que Andy tem uma pinta na orelha direita, algo que ela só saberia por ter sido extremamente próxima dele em outro loop. Isso faz todos perceberem que ela e Victor tiveram um envolvimento romântico. Andy junta as peças. Victor não pode morrer nem com o fim do mundo, então ele sobrevive a cada reset, e Juiz tem usado Ark para contatá-lo e trabalhar com ele através dos loops. Juiz explica que só há duas formas de escapar das regras de Deus. Ou Andy morre ou eles matam Deus. Ela supõe que a traição de Billy começou porque informações sobre o loop vazaram para ele. Sentindo-se responsável, ela decide que deveria se redimir tirando a própria vida. Os outros a impedem imediatamente, dizendo que ainda confiam nela e se recusam a deixá-la se sacrificar. Ishin então organiza uma nova mesa redonda, e um por um, todos se sentam juntos, escolhendo continuar lutando sob a liderança de Juiz. Durante a reunião de estratégia, Juiz disse que o próximo grande objetivo deles era rastrear Billy, esmagar Under e roubar de volta tudo que aquele grupo havia tirado deles. Ela deu a Andy e Fuko uma tarefa especial, investigar um certo mangá e descobrir se ele realmente registrava o passado e o futuro do mundo deles, supostamente escrito com a ajuda de um. Juiz tirou um livro do casaco e Fuko quase caiu. Era um volume de Boku no Pico, que ela pessoalmente considerava uma obra-prima. Então Juiz tirou outra série, um mangá estilo Blue Lock falsificado sobre um time de futebol espacial planejando explodir uma escola. Mas o chute espiral da justiça do capitão destruiu todos os gols e salvou a todos. Fuko notou que a história era estranhamente parecida com a forma como Juiz aniquilou a frota alienígena quando a regra da galáxia entrou em ação. Juiz espalhou vários outros volumes de mangá e disse que precisavam investigá-los, já que cada um poderia estar ligado a uma batalha passada diferente. Fuko apontou que ninguém sabia nada sobre o misterioso autor por trás de todas aquelas obras. Juiz então explicou que os mangás foram desenhados usando um artefato chamado Jinri, e qualquer coisa criada com ele não era afetada quando novas regras eram adicionadas. Isso significava que as páginas originais não seriam alteradas pela unificação da linguagem e ainda estariam escritas em japonês. Juiz disse a Andy e Fuko que queria duas coisas: a condição do rascunho original e qualquer informação que pudesse encontrar sobre a autora, Ano. Andy adivinhou que a chave estaria na editora e decidiu que eles se infiltrariam enviando um mangá de romance arrasador. Pouco tempo depois, Andy e Fuko foram levados a uma sala de trabalho especial por um dos subordinados de Nico. Fuko rapidamente percebeu que sabia ainda menos sobre fazer mangá do que o autor de Tokyo Revengers. Andy iniciou um programa projetado para ajudar na criação de mangás e a animou até que ela finalmente encontrasse energia para começar a desenhar. Enquanto Fuko trabalhava, ela disse a Andy que acreditava que, se pudesse entender melhor suas emoções, conseguiria ativar um unlock muito maior. Várias bebidas energéticas depois, tipo uma quantidade nada saudável, ela terminou seu primeiríssimo rascunho de mangá. Andy ficou genuinamente impressionado e assumiu para transformar aquilo em storyboards adequados. Naquele exato momento, Mui e Miko apareceram para ajudar, e a coisa toda virou uma festa de produção de mangá completa quando Tatiana também se juntou. Horas se passaram em meio ao caos e à cafeína. Eventualmente, Andy disse a Fuko que havia terminado os storyboards, e Fuko e os outros entraram no modo turbo, desenhando página após página em velocidade insana. Mais tarde, também se juntou à sessão de desenho. Enquanto trabalhavam, Fuko perguntou por que nenhum dos mangás insinuava a traição de Billy, e ela também apontou algumas lacunas estranhas na narrativa que fizeram Juiz suspeitar que a autora havia propositalmente omitido certos eventos. Fuko praticamente virou uma estátua de gelo de puro choque ao ver quão divinas eram as habilidades artísticas de Juiz. Mesmo assim, ela persistiu e continuou trabalhando por várias horas até finalmente completar o mangá. Ela deu um título que resumia tudo, Undead Unluck. No dia seguinte, Fuko levou seu mangá a uma editora. O editor o desmembrou com duras críticas primeiro, mas no final concordou em submetê-lo ao concurso. Depois disso, ela levou Fuko a um depósito onde o mangá original que eles procuravam estava guardado. Enquanto a editora falava casualmente sobre os arcos de história não publicados, os membros da União perceberam que a série estava literalmente ligada aos eventos atuais e até futuros do mundo deles. Juiz imediatamente ordenou que todos rastreassem Ano antes que Under a alcançasse, já que precisavam de informações sobre o que viria a seguir. Um momento depois, Fuko notou a editora, Torioka, ao telefone com Ano, então pediu para falar com ela diretamente. Torioka hesitou, mas Andy a assustou para que entregasse o telefone. Fuko disse a Ano que queria se encontrar pessoalmente, e Ano disse a eles para irem ao Canadá, onde ela estava hospedada. No voo, Andy desfrutou de uma refeição chique e disse a Fuko que achava a autora super suspeita. Por 20 anos, ela só havia contatado os editores por meio de ligações silenciosas e cartas. Ele também mencionou que a União havia lutado para pegar essa mangaka mascarada e disse que estava determinado a capturá-la desta vez.
Algumas horas depois, Andy e Fuko chegaram ao parque no Canadá, onde deveriam encontrá-la. Fuko notou que a estação lá era outono e as árvores estavam mudando de cor. Eles se sentaram num banco, comendo McDonald's e discutindo o plano para pegar a autora, completamente alheios ao fato de que Ano já estava atrás deles, lendo silenciosamente o manuscrito. Ela de repente se manifestou e perguntou se eles queriam saber por que Billy os traiu, como vencer os Yumeis, a verdade sobre o passado de Andy e até como matar Deus. Ela disse que poderia contar, mas isso teria um preço. Naquele exato momento, vários Umas tipo aranha apareceram ao redor dela, mas ela manteve a calma, dizendo que aquele era o território deles. Ela disse que eles estavam prestes a lutar contra a Uma Outono, e que se a vencessem, definitivamente sairiam mais fortes. Ela anunciou o início do arco outono, mas quando as aranhas tentaram atacar, elas simplesmente explodiram em poças de gosma, deixando-a irritada com a fraqueza delas. Andy apontou sua espada para Ano e exigiu saber se ela realmente podia ver o futuro. Num piscar de olhos, ela estava bem na frente de Fuko, dizendo que outono chegaria em breve. Um grito ecoou, e apesar de Ano avisar para não ir, Fuko correu em direção ao som. Ela acabou revivendo a dolorosa memória de seu professor zumbi morrendo durante a batalha deles contra Spoil. Não muito depois, os três chegaram a uma margem de rio, onde a Uma Outono e seus lacaios esperavam do lado oposto. Ano explicou que essa Umear se alimenta das histórias de vida das pessoas. Ela transforma a cabeça da vítima em um livro, folheia sua autobiografia e depois a come. Eles observaram enquanto Outono transformava a cabeça de alguém em um livro, lia um pouco e depois o devorava. Outono exigiu uma história rara e mais interessante e enviou seus monstros-aranha atacando-os. Andy partiu com Fuko nas costas, cortando vários dos Umes-aranha, então disparou uma bala direto em Outono. O tiro de Andy não faz nada a Uma Outono. Em vez disso, Outono transforma a perna de Andy em uma pilha de livros. Então Andy simplesmente a corta e faz crescer uma nova. Enquanto isso, Ano corta seu próprio braço esquerdo e o substitui por uma versão desenhada do braço de Andy que ela criou. Então libera uma enorme barragem de balas de dedo em Outono. Outono se regenera como se nada fosse. Então Ano agarra Andy e Fuko e foge com eles em uma nave voadora antes que um Reaper possa aparecer. No caminho, ela diz que não pode fazer sua mão esquerda real crescer de volta porque só pode ter uma de suas criações desenhadas ativas por vez, mas está tudo bem, já que não precisa daquele braço para fazer mangá. Em sua base, Ano esboça uma garra da Uma Outono e diz que isso ajudará a energizar Andy, ligando-o diretamente ao seu passado. Ela o atinge com a garra desenhada e Andy se transforma em um livro gigantesco que se estende além da borda da atmosfera. Fuko fica chocada com o tamanho e Ano explica que é tão grande porque a parte da história de vida de Victor também está incluída. É há quanto tempo ele existe. Fuko pergunta se ela deve ler tudo para aprender sobre o passado de Andy. Mas Ano diz que há um jeito mais rápido, é só entrar, usando um artefato chamado Soul Calibur. Ela transforma Fuko em uma versão espiritual de si mesma, então remodela esse espírito em uma espécie de bala e a atira direto no livro de memórias de Andy. Fuko acorda em um deserto estéril e percebe que está vagando pelas memórias de Andy. Um cowboy de repente tenta atirar nela, mas uma versão passada de Andy a salva com um tiro rápido. Quando ela o chama de Andy, ele não reconhece o nome. Seu parceiro, Josh, agarra Fuko e exige saber por que ela está tentando seduzir o capitão dele. Fuko muda para um inglês quebrado, se apresenta e diz que sabe o que acontece no futuro dele. O cowboy Andy a leva a tombar administrado por uma mulher cuja filha eles salvaram, e eles bebem juntos até Josh desmaiar. Mais tarde, Fuko pede para se juntar à equipe de Andy. Ele lhe dá um teste de coragem, que ela passa facilmente porque confia muito nele. Logo depois, cowboys inimigos atacam. Os companheiros de equipe de Andy se jogam na frente das balas para proteger Fuko e acabam morrendo. Isso leva Andy ao limite, ele enlouquece com machados, aniquila a gangue inimiga e finalmente aceita que ele realmente é imortal. No dia seguinte, eles enterram sua equipe caída. A dona do bar se culpa por ter trazido o inimigo até lá, mas Andy diz a ela para derramar uísque em seus túmulos uma vez por ano até ela morrer. Isso será o suficiente. A partir daí, Andy e Fuko viajam juntos por anos, lutando contra todo tipo de bandidos. Eles eventualmente ganham novos Ash e Kamas, que não acreditam que Fuko realmente controla o Unluck. Para provar, ela acidentalmente faz a garçonete derramar cerveja sobre eles. Mais tarde naquela noite, Fuko encontra Andy à beira de um rio, e eles têm uma conversa calma e séria sobre a morte. Andy diz a ela que é hora de ela se mover para uma camada mais antiga de suas memórias. Enquanto ela começa a desaparecer, com lágrimas nos olhos, ela promete que o beijará no futuro. Ela então reaparece em frente a um prédio de um período ainda anterior em sua vida. Lá, Victor aparece e diz a ela para ir embora. Fuko recusa, dizendo que quer aprender mais sobre o passado de Andy, e ela tenta atirar em Victor, mas ele aparece instantaneamente atrás dela e diz que vai matá-la. Quando ela pergunta por quê, ele diz que é porque não quer que ela bisbilhote suas memórias novamente, e porque se ele se livrar dela, poderá finalmente apagar a última coisa que o impede de assumir o corpo compartilhado deles.
Fuko desiste e ele atira nela com uma bala de dedo. Ela acorda em outro período de tempo, apenas para Victor aparecer e matá-la novamente. Depois que ela reaparece em outra era, ela tenta correr, mas Victor a prende em seu domínio e ataca até que Andy mergulha, dispara um soco-foguete e explode Victor em pedaços. Fuko e Andy se reencontram em lágrimas. Victor se regenera na frente deles e diz que seu plano é obter controle total destruindo Fuko. Andy diz a ele que a protegerá com tudo o que tem, porque sabe que seu eu futuro precisa dela. Victor responde com uma tempestade de balas de dedo. Andy desvia e eles se chocam com lâminas de sangue até Victor cortar os pés de Andy. Andy se regenera e eles continuam trocando ataques sangrentos. Andy então diz a Fuko para soltá-lo para que ele possa usar totalmente o Unluck dela contra Victor. Fuko o beija e corre, e Andy libera o Unluck que estava armazenando em seu dedo, usando-o para explodir Victor para longe. Depois que Victor se recompõe, Andy o arremessa para longe com um soco giratório e desprendido que o faz voar direto para um avião que se aproxima. Após esse golpe, eles selam a cabeça de Victor dentro de um recipiente especial. Fuko diz a Ano que quer falar com Victor diretamente, e assim que ela diz isso, Victor sai do casulo. Mais tarde, Fuko pergunta a Victor o que ele realmente era para Juiz. Ele explica que ele e Juiz tentaram várias e várias vezes vencer Deus e falharam todas as vezes, até que ela começou a usar Ark para se repetir no mesmo mundo repetidamente. Ele diz que queria matá-la porque não suportava ver a mulher que amava continuar sofrendo daquele jeito. Antes de partir, ele diz a Fuko que um dia ela se tornará forte o suficiente para alcançar Deus. Depois que ele desaparece, Andy beija Fuko e isso a puxa de volta ao presente. De volta ao mundo real, Ano diz a Fuko que Andy ainda está vivendo outra vida dentro de suas memórias e que passar por tudo isso fortalecerá seu coração. Quando Ano sente Unrepair e Lada chegando ao seu esconderijo, ela diz que os matará se tentarem atrapalhar o mergulho na memória deles. Unrepair ataca com Blade Runner, mas Ano o deflete. Ele diz que quer aprender sobre o futuro com o mangá dela e pergunta por que ela está arriscando a vida por eles, então envia um golpe mais forte que corta seu braço direito. Anos antes, Ano havia encontrado o artefato Jinri jogado no chão. No momento em que o tocou, ela viu cenas do passado e do futuro do loop temporal atual e ficou super animada, então começou a desenhar tudo aquilo como mangá. Quando ela correu para mostrar à mãe, percebeu que a mãe não conseguia vê-la de jeito nenhum. Aquele foi o momento em que ela despertou como uma negadora. Ela chorou enquanto observava a mãe vagar pela casa, procurando-a desesperadamente. Um dia, ela viu a mãe orando, dizendo que esperava que Ano estivesse viva em algum lugar, desenhando o mangá feliz como costumava. Então Ano pegou Jinri novamente e continuou desenhando, esperando que um dia encontrasse os membros da união daquelas páginas futuras, que lhe deram coragem. Ela finalmente terminou seu primeiro mangá de romance, e ele foi serializado imediatamente, o que a deixou incrivelmente feliz. Não muito tempo depois, ela entrou em uma floresta e viu Andy treinando com uma garota, praticando técnicas de espada perto da água. Ela tentou abraçá-lo, mas seu corpo o atravessou. Ele era apenas um momento gravado da linha do tempo. Ela então o viu dar àquela garota a rejeição mais dura de todas, depois que ela se confessou a ele. Os vislumbres de Ano do futuro mostraram que os heróis perderiam porque tanto Andy quanto Fuko morrem. Ela percebeu que poderia escrever eventos futuros em seu mangá e talvez mudar o resultado. No presente, Andy explode de sua forma de livro gigante e derruba um negador, escondido dentro da parede. Fuko fica chateada ao ver Ano caída, destruída e sangrando, mas Andy a empurra para focar na luta que está por vir. Lá fora, Fuko agarra Lota por um segundo, mas Lota consegue pegar a arma de Fuko e então escorrega do telhado. Fuko implora Unrepair para se juntar a eles, mas ele recusa, ele quer Ark para poder impedir a morte predestinada de Lota. Lota retorna, cavalgando com a Uma Outono, e Unrepair e Fuko basicamente transformam aquilo em uma corrida, cada um correndo em direção ao Outono, com seus parceiros nas costas para ver quem consegue acabar com ela primeiro. Enquanto eles avançam, Ano diz a Andy e Fuko que tem certeza de que podem vencer Outono desta vez. Andy e Unrepair enviam golpes poderosos ao monstro, mas Outono simplesmente os ignora. Andy encurta a distância e ataca a queima-roupa, mas Outono se regenera instantaneamente. E os ataques de Unrepair também não deixam marcas. Outono dispara cascas em forma de livro em Andy, mas ele desvia delas. Ano grita para eles ganharem tempo o máximo que puderem enquanto ela usa Jinri para desenhar o artefato mais forte possível, com que ela diz ter garantia de derrubar Outono. Unrepair e os outros não acreditaram muito na afirmação de Ano sobre um artefato de vitória certa. Eles decidiram deixar Andy lutar com a Uma Outono, então intervir no último segundo e roubar a morte. Enquanto os observava lutar, Ano começou a conversar baixinho com sua falecida mãe, apresentando todos ali, incluindo Unrepair, a quem ela chama de Rip. Ela diz que ele costumava ser gentil e legal, mas depois de perder alguém precioso, ele enterrou essa parte de si mesmo. Ano então termina de desenhar um artefato e o usa para transformar Rip de volta em seu corpo adulto. Rip imediatamente pergunta por que ela o usou, já que ele sabe que isso faz o usuário envelhecer 10 vezes a quantidade de tempo que eles retrocederam.
Ano já está velha e exausta. Enquanto ele se aproxima dela, ela diz para ele usar seu poder para capturar Outono. Então seu corpo se transforma em um pequeno orbe brilhante. Vendo o que Ano sacrificou, Fuko se lembra de como o mangá de Ano ajudou a sobreviver aos anos depois que ela perdeu seus pais e avós. Enquanto Andy continua a se chocar com o monstro, Hip pergunta quem Ano realmente é e por que eles estão lutando tão arduamente pelo plano dela. Fuko explica tudo o que Ano fez por eles e diz que esses passos são necessários se quiserem vencer Outono. As Umas-aranha de Outono de repente se fundem em seu corpo principal, transformando-o em uma forma ainda mais forte. Ele prende Andy dentro de um livro e avança para acabar com ele, mas Hip corre e esmaga Outono, com um chute brutal que deixa uma ferida que não pode curar. Todos os 6 então lutam juntos como sua própria versão improvisada dos Vingadores. Andy e Rip combinam seus movimentos e Rip rasga o corpo de Outono, expondo seu núcleo. Andy dispara uma bala Unluck que explode o corpo, e Lada agarra o núcleo antes que ele possa se regenerar. Após a luta, Fuko agradece a Hip por ajudá-los e pede para ele se juntar ao lado deles. Ele a recusa, dizendo que ainda planeja roubar Ark para trazer de volta a pessoa que perdeu. Andy menciona que Ano também é uma negadora, com uma habilidade chamada Desconhecido. Assim que Under parte, Fuko se deita na grama ao lado de Andy, finalmente podendo respirar por um momento. E é isso. Para o vídeo de hoje, pessoal, assistam ao próximo vídeo e eu os vejo no próximo.